Por que você está deixando Jesus para depois? Sendo que se fosse ele não deixaria você para depois. Essa foi uma frase que ecoou enquanto eu estava lendo alguns versículos de Deuteronômio 30, que eu vou ler para vocês, e eu fui tocada para falar com uma jovem sobre esse versículo. Foi muito pesado, né? Porque é uma jovem que ela estava nos caminhos do Senhor e agora ela está retornando, mas ela não quer dar o primeiro passo, que é o primordial, né? Que é aceitar Jesus, ou melhor, reconciliar com Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 até o 20 diz assim: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivais, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro que hoje certamente perecereis. Não prolongareis, palavra difícil, os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Esses versículos mexeram muito com a minha cabeça, porque o Senhor, Ele mostra aqui que Ele está dando caminhos, Ele está dando escolhas. Nós somos seres humanos que temos livre-arbítrio de fazer o que queremos. Deus não nos força a seguir a Ele, a estar com Ele. Se eu quiser pecar no dia de hoje, apesar que eu já pequei, né? Porque todo dia a gente peca. Mas, sei lá, roubar, matar, qualquer coisa desse tipo. Eu tenho livre-arbítrio. Jesus não vai pegar pelo meu cabelo, me puxar e não, você não vai. Vai trancar a porta da minha casa e vai me deixar trancada aqui sem a chave. Eu tenho esse livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas, para seguir os meus caminhos e o que eu bem entendo. E é isso que ele está falando aqui. Eu te dou as escolhas, eu te dou os caminhos. Tem a vida, tem a morte, tem a maldição e tem a bênção. Qual que você vai escolher? Qual é o caminho que você vai seguir? E tem as consequências e as não consequências, que eu esqueci qual que é o sinônimo. E alguns capítulos antes fala sobre isso. Em Deuteronômio 28, 15 até o 68 é sobre maldição. É extremamente grande, gente. Eu li, é muito grande. E aí quando fala sobre a bênção, é 28, do 1 ao 14. Assim, você tem bênçãos e tem bastante, na verdade, mas você também tem muita maldição se você escolher pelo mau caminho. Por quê? Deus, Ele é juiz. Ele é justo. E é exatamente como acontece na nossa vida, no nosso mundo aqui, sem ser o sentido espiritual. Se você fizer alguma coisa de errado, que está contra a lei, você vai ser preso, você vai ter a sua condenação. Se você fizer alguma coisa boa, você vai ter a sua recompensa. Se você correr atrás, você vai ter a sua recompensa. Assim, da mesma forma, é Cristo. Se você seguir os caminhos certos, você vai ter a sua recompensa, nem que seja aqui na terra ou lá no céu. Se você seguir o caminho errado, você também tem a sua recompensa, que é a maldição, que é o juízo de Cristo. Então, essa reflexão que eu fiz, que eu levei para uma jovem que ficou comigo também é: qual que é a sua escolha? Qual que é o seu caminho? O que você escolheu para a sua vida? Saiba que para todas as escolhas há uma consequência. E Cristo, Ele dá uma ideia, assim, do que a gente pode fazer. Ele fala no versículo 19: Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. E é
O mesmo convite que o Senhor fez em Deuteronômio 30:19 eu deixo pra você. Escolha a vida. Escolha Cristo. Ele é a própria vida. Ele é o melhor caminho. Não existe outro caminho melhor. Não existe outra escolha melhor. Porque no mundo há muitas coisas que nos prendem aos olhos. Porque agrada a nossa carne. Vai falar que não. Tem muita coisa assim, tá? Que a gente tem que vigiar também, que senão a gente pega. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é por um pouquinho de tempo que a gente aproveita. Mas o final leva à condenação. Mas os caminhos do Senhor, por mais que seja difícil, que seja árduo, e seja bom também, porque, né, é Cristo, nós temos uma recompensa muito maior, que é nos céus, que é a eternidade. Então, escolha Cristo, escolha a vida, porque Ele é o melhor caminho pra você. Ele é o melhor caminho pra todos nós. Que Deus te abençoe.